Boa noite a todos. Paulo Mubarak falando. São 9h30 da noite. Eu estou num hotel em Caxias do Sul, uma das 5 maiores cidades do sul do Brasil, junto com Porto Alegre, Joinville, Londrina e Curitiba. Caxias do Sul é uma cidade altamente industrializada e eu tenho a honra de ter um cliente muito querido aqui onde vou trabalhar amanhã e sexta-feira. Hoje é dia 2 de abril de 2025. E eu estou fazendo essa live, depois eu vou transformá-la no episódio número 84 no YouTube, no meu canal Mubarak Consulting. E vocês sabem que eu gosto de fazer essas lives porque elas me permitem ficar bastante informal. Eu estou diante da câmera do meu iPad, estou super à vontade, tomando um vinhozinho aqui da Serra Italiana e aproveitei o tempo em que eu estou aqui no meu apartamento, no hotel, jantando aqui no meu quarto, para compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre muitas leituras no dia de hoje. O dia de hoje foi o dia da libertação, segundo o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. É o dia, segundo o presidente Trump, que os Estados Unidos estão voltando às suas origens, de um país industrializado, de um país que tem fábricas, de um país que domina uma boa parte da sua cadeia de suprimentos e não depende só de importações. E o presidente Trump está estabelecendo, a partir da meia-noite de sexta-feira, e hoje foi a conversa que ele teve no Rose Garden da Casa Branca, da White House, sobre o que os imbecis brasileiros, eu acabei de ver uma economista, eu nem vou falar o nome dele porque ele não merece, falando tarifaço de Trump, tarifaço na casa da sua família, idiota. Tarifaço você usa para a turma com quem você vai no bar, idiota. O presidente Trump apenas estabeleceu as regras da reciprocidade. Só para vocês terem uma ideia, uma pequena amostra do que o presidente Trump está fazendo, até o dia de hoje, quando os Estados Unidos exportam motos para o Vietnã, para a Índia, especialmente para a Índia, a tarifa de entrada do produto americano na Índia é de 100%. 100% de tarifa. A Índia tarifa as motos americanas. E quando as motos indianas são exportadas para os Estados Unidos, a tarifa é de 2,4%. E por aí vai em relação a mais de 100 países. Então o que o presidente Trump está fazendo, imbecis liberais travestidos de libertários, travestidos de seguidores de Ludwig von Mises, travestidos, vocês têm vieses de esquerda, vocês são invejosos, vocês não sabem nada ou fingem não saber sobre o que o presidente Trump e Elon Musk estão fazendo nos Estados Unidos. O que o presidente Trump está fazendo é apenas estabelecer a reciprocidade. Que tal você fazer um amigo secreto onde você dê presentes para os seus amigos de R$300 no mínimo e a reciprocidade é que eles podem fornecer presentes para você a partir de R$20? Que tal? É o mesmo que os Estados Unidos, desde a década de 70, há quase 50 anos, estão fazendo com o mundo. Muito por conta dos políticos democratas, dos vagabundos que querem, dos democratas, vagabundos, cafajestes, canalhas, que querem destruir a economia do próprio país deles. Eles estão ganhando dinheiro para isso de grupos mundiais, que querem destruir os Estados Unidos, que é o pilar da sociedade ocidental. Então, um abraço para o Mano Pires, Vanessa Pinheiro, minha querida cliente, que estão assistindo essa live. Bom, então o que o presidente Trump está fazendo, sabe o que ele está fazendo? É a primeira vez que eu vejo isso. Ele está governando
um país como uma empresa. E ele escolheu um gênio chamado Elon Musk para ajudar a limpar o pântano americano. Os escândalos da USAID e de várias agências americanas que recebiam o dinheiro dos pagantes de tributos dos Estados Unidos e financiavam tudo que há de podre no mundo, o terrorismo, o gaysismo, o LGBTismo, e eu não estou falando no sentido de preconceito, eu não tenho nenhum preconceito contra qualquer um destes públicos, mas o problema é que estas bandeiras do LGBT, blá 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 blá, blá plus mais não sei o que, e do gaysismo, e do Black Lives Matter, eles estão usando essas pessoas, ou pelo menos a bandeira delas, para praticar corrupção do mais baixo nível, que deixaria o mensalão, que deixaria Lava Jato vermelhos. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, embora o mainstream, a mídia, não divulgue, por motivos óbvios, porque ela faz parte também desse mar de corrupção. Wagner Souza, um abraço, desse mar de corrupção. Então, o que o presidente Trump, Elon Musk e toda a equipe que está junto com eles estão fazendo nos Estados Unidos, imbecis economistas travestidos de libertários no Brasil dizem, não é um tarifaço, seus idiotas. O que o presidente Trump está fazendo é dirigindo pela primeira vez, talvez na história recente, o seu país como se dirige uma empresa. Ele e Elon Musk e a equipe, eles estão fazendo nos Estados Unidos o que nós brasileiros, pelo menos os 60% de brasileiros decentes que existem, gostaríamos de ver no Brasil. Uma limpa do pântano brasileiro. Eles estão fazendo nos Estados Unidos. Aliás, o pântano americano financia os pântanos em muitos países do mundo. Então, o presidente Trump, Elon Musk e a equipe, eles estão dirigindo o país como se dirige uma empresa, com dor de dono, com espírito de dono, com senso de urgência. Então, o que o presidente Trump está fazendo nada mais é do que aplicando a lei da reciprocidade, o que parece justo. Por exemplo, quando ele tarifa Canadá e México, ele não tarifa somente porque existe a não reciprocidade, se bem que esse argumento somente já bastaria. Ele tarifa porque o México, sempre com as suas políticas nojentas de esquerda, e o Canadá, que ficou 10 anos debaixo de um vagabundo esquerdista chamado Trudeau, que agora, graças aos céus, caiu fora, mas ainda, até outubro pelo menos, existe um primeiro-ministro esquerdista. O Wagner está perguntando, Mubarak, qual é a sua opinião sobre a votação de reciprocidade que está no Brasil hoje? Wagner, eu não sei qual é essa reciprocidade. Reciprocidade de tarifas? Obviamente que eu sou a favor do que o presidente Trump está fazendo nos Estados Unidos. No Brasil eu não sei, eu tenho medo de qualquer lei com o atual governo que está no Brasil. Eu não vi até agora o atual governo, ou eu diria o atual desgoverno, fazendo qualquer ato que beneficie o país. Então eu não sei exatamente que reciprocidade é essa, mas a reciprocidade do presidente Trump. Flávio Barreto, um grande abraço, meu grande amigo Flávio Barreto. Ou seja, o que os americanos estão assistindo é ao seu país se libertando de financiar, pelos motivos mais corruptos e escusos da história, financiar o terrorismo, financiar a corrupção em mais de 100 países. É isso que o presidente Trump está fazendo. E eu assisti hoje a um vídeo de um economista bastante famoso,
no mercado, mas como eu disse, não vale a pena citar o nome dele, onde ele fala que a Tesla está enfrentando problemas graves, porque Elon Musk está associado com a extrema-direita. Você sabe o que é a extrema-direita? Extrema-direita são aquelas pessoas que querem a decência. É isso que é a extrema-direita, rotulada pela extrema-esquerda, pelos, entre aspas, progressistas. A esquerda, na verdade, é o que existe de mais retrógrado no planeta. Obrigado, Flávio Barreto. Ser gentil como sempre. Júnior Santos, um grande abraço, meu amigo. Mas, voltando ao nosso assunto, o cara falou que... Vocês vejam, que a Tesla perdeu valor de mercado. Sempre que... Coloquem, meus amigos, isso nas suas mentes. Sempre que um idiota vier falando de valor de mercado de uma empresa sem apresentar outros dados, é aquela régua do Charlie Munger, o ex-sócio de Warren Buffett. Numa ponta está um idiota e na outra ponta está um canalha. Então o cara, quando falar só de valor de mercado de uma empresa, que perdeu ou ganhou valor de mercado, que perdeu ou ganhou em um dia 2 bilhões, 5 bilhões, 20 bilhões, ou o sujeito é um tonto, ou, na melhor das hipóteses, é um idiota, portanto, ou é um canalha. Eu examinei agora o melhor site de finanças que eu conheço, podem anotar, por gentileza, stockanalysis.com, um site americano. E eu peguei os dados aqui no meu celular para compartilhar com os meus amigos. Em dezembro, 31 de dezembro de 2024, 3 meses, portanto, o valor de mercado da Tesla era de 1,4 trilhões de dólares. E se você somar as outras 9 montadoras do ranking das primeiras 10, que são, pela ordem, Toyota, 237 bilhões, BYD da China, 111 bilhões, Xiaomi da China, 102 bilhões, Ferrari, 77, Mercedes-Benz, 71, Porsche, alemã, 68, BMW, 59, Volkswagen, a Volkswagen, que implantou processos de ESG, DEI, aquelas merdas todas, 58 bilhões, e Honda, 56 bilhões de dólares. Se você somar essas 9 montadoras no ranking de valor de mercado, elas chegam a 900 bilhões de dólares. Não dá a Tesla. Aí eu olhei os dados de março, agora, hoje, aliás, 2 de abril, a Tesla caiu de 1,4 trilhões para 1 trilhão de dólares. Mas todas as outras caíram, no mínimo, em percentuais igualmente a Tesla. Porque o mercado todo caiu. Então vocês vejam a maledicência. A maledicência. Marco Silveira, um abraço. Vocês vejam a Roberto Schmidt, um abraço. Vocês vejam a malícia de quem analisa apenas a Tesla e diz, olha, a Tesla está perdendo valor de mercado porque Elon Musk está associado com a direita, com o conservadorismo, com os republicanos dos Estados Unidos. Vocês vejam, porque todas caíram. E todas caíram porque o mercado tem caído progressivamente. Mas não, vocês entenderam? E um detalhe muito mais importante. Como eu disse, nunca aceite que alguém chegue para vocês falando apenas no valor de mercado. Porque o valor de mercado das empresas é uma abstração, é uma especulação. Não é algo concreto. Se alguém hoje decidisse comprar a Tesla, vocês acham que alguém pagaria 1 trilhão de dólares pela Tesla? Assim como Apple e Microsoft, que são as empresas mais valiosas do mundo,
que na bolsa valem 3 ponto alguma coisa trilhões de dólares. Vocês acham que se alguém fosse comprar hoje a Apple ou a Microsoft, caso isso fosse possível, esse alguém iria pagar 3 trilhões de dólares? Então, a bolsa, ela é uma referência muito pouco válida para o que está acontecendo numa empresa. Eu olhei, e é isso que eu recomendo para os meus amigos olharem, o DRE, o balanço, o diagrama de fluxo de caixa e os indicadores, os ratios, onde você mede, por exemplo, a capacidade de uma empresa de pagar suas dívidas, que é calculado pelo free cash flow, a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o que você tem no caixa, dividido pela geração de caixa livre de uma empresa, porque o que paga as dívidas de uma empresa não é EBITDA, o maldito EBITDA. Não é qualquer número contábil. Se a dívida é em moeda, você, para saber quanto uma empresa está endividada, você tem que dividir por outro indicador que seja moeda, que é o free cash flow, que é o que sobra, free cash flow, fluxo de caixa livre, que é o que sobra em uma empresa depois que você pagou mesmo cash, todas as despesas operacionais e os investimentos. Só para vocês terem uma ideia, eu agora, 2 de abril, analisei a Tesla, a Mercedes, que aliás, que está em 6º lugar no ranking, e a Volkswagen. Quando você divide a dívida da Volkswagen pelo caixa livre, que é o que vai pagar a dívida, dá 48 vezes. Ou seja, a Volkswagen precisaria de 48 anos para pagar a sua dívida. Por isso é que a Volkswagen está ameaçando, fechando fábricas, está sendo ameaçada de ser vendida para a China, e isso é uma ameaça para o mundo ocidental. 48 vezes. E a Mercedes, 9 vezes. A Tesla é 3 ponto alguma coisa vezes. A Tesla gera caixa operacional, a Tesla gera free cash flow, a Tesla está numa situação financeira muito sólida. E 2 minutos antes de iniciar a live, quando eu entrei no Instagram, eu recebi uma propaganda da G4, eu não sei, a G4, eu respeito muito o Tales Gomes, até pelas suas posições políticas também, mas Vitor Santos, um abraço, mas parece que eles estão em decadência. Então eles falando que a Tesla está sendo ameaçada fortemente pela BYD, mas falem para mim da BYD daqui a um ano. BYD é nada comparada com a Tesla, é nada. Mas o G4 parece que entrou nessa de fazer propagandas idiotas para tentar vender os seus cursinhos. Então, a lição que eu gostaria de compartilhar com todos aqueles que me dão a honra de assistir às minhas lives aqui no Instagram e aos meus vídeos no canal da Mubarak Consulting, é que você tem que olhar a história toda. E a história toda aparece nos demonstrativos financeiros, especialmente na geração de caixa. O Flávio Barreto escreveu o seguinte: esse economista deu uma sequência de palestras em 2013, analisando o consumo de concreto no Brasil dos últimos 20 anos e projetando igualmente para os próximos 20. Previu, então, um Brasil de primeiro mundo. Pois é, Flavião, é isso aí. São previsões ridículas, e outra, é aquela história, a gente sempre fica pensando se o quanto disso é estupidez, é ignorância, e o quanto disto é canalice. Ou seja, o sujeito fala da Tesla. A Tesla caiu o valor de mercado, mas as outras também caíram porque a bolsa toda, de uma maneira geral, está caindo. A Nvidia caiu. Por que você não fala da Nvidia? O cara da Nvidia está lá com o Trump? Não. A Volkswagen caiu. O cara da Volkswagen está lá com o Trump? Não. Mas o Elon Musk está. Então, são aqueles desvios esquerdistas que existem por aí. Então, gente, não nos deixemos enganar. Quando você, novamente, for exposto a essas besteiras,
Vá no Stock Analysis, se forem empresas que tenham ações na Bolsa Americana ou na Bolsa Europeia, e procurem. Procurem estes indicadores que eu falei agora, a geração de caixa operacional que você vê no diagrama de fluxo de caixa, o Free Cash Flow que você vê no diagrama de fluxo de caixa, o Stock Analysis publica o Free Cash Flow, inclusive no DRE, porque o Free Cash Flow é a expressão caixa do lucro líquido. O Free Cash Flow tem muito mais importância para explicar a saúde financeira de uma empresa do que números contábeis do DRE. Por isso é que eu sempre falo que o DRE é padrão bronze, o balanço é padrão prata e o fluxo de caixa é o padrão ouro. Então, gente, para não me estender muito mais, vocês vejam a que desinformação nós estamos expostos. O Flávio Barreto, desculpe, também fala: nunca vi banqueiro pagar palestra de economista realista. Pois é. Os bancos gostam dessas especulações, Flávio. Eles ganham dinheiro com isso. Não é? E o problema é que eu às vezes analiso os comentários destes caras que tem 700, 800 mil seguidores no YouTube, e você vê assim que as pessoas que estão ali elogiando, elas não entenderam nada. Elas simplesmente estão como um bando de jumentos seguindo um outro jumento, que eu não sei se é jumento ou se é um canalha. Antes fosse um jumento, mas normalmente é um canalha que quer apenas expressar a inveja que tem de Elon Musk, a inveja que tem do presidente Trump, e tem as suas tendências esquerdistas. E vocês vejam uma reflexão final. Conclusão! Faça com que Rodrigo Martinelli, grande abraço, meu amigo Rodrigo, Marco Silveira, abraço. Mas vejam, qual é a lição que a gente pode tirar para o mundo corporativo disso que está acontecendo nos Estados Unidos? A lição que a gente pode tirar é o seguinte: amplie na sua empresa, na forma de treinamento, principalmente na forma de treinamento, a cultura financeira. Quando eu estava dirigindo meu carro de Porto Alegre, onde eu moro, hoje à tarde, para Caxias do Sul, onde eu estou agora, eu vinha pensando: sabe como é que a gente pode melhorar o mundo? Ensinando 2 disciplinas para as pessoas, especialmente para os jovens: religião e finanças. São disciplinas incompatíveis? Não são. Religião é para que você tenha o mínimo de autorreflexão e decência na vida, e não faça o que esse economista está fazendo, o que muitos outros estão fazendo, que é criar histórias falsas, histórias mentirosas. A religião é para que você e eu, para que nós todos sejamos seres humanos mais decentes. E as finanças, ao invés de você perder tempo numa empresa falando de ESG, falando de propósito, falando de esse bando de idiotices, se você falar mais um pouco mais sobre finanças, você melhora o mundo. E o mundo melhora através da melhoria das pessoas, individualmente, e das empresas no CNPJ. Uma empresa que tenha um foco gigante em finanças, ela está salva. Porque eu vejo muitas vezes pessoas absolutamente decentes nas empresas, em todos os níveis, nos níveis de gestão média, gerentes, coordenadores, supervisores, analistas e diretores e CEOs, que são realmente pessoas decentes, empresários, são pessoas decentes, mas não tem cultura financeira.
Flaverson, grande abraço, garoto. São pessoas decentes, mas não têm cultura financeira. E aí você vê como essas pessoas têm problemas para reduzir custos nas empresas. Custos, despesas, analisar investimentos. Então, se você tiver uma empresa... Giovanni, grande abraço. Se você tiver uma empresa onde as pessoas sejam decentes, e onde essas pessoas sejam, além de decentes, elas tenham cultura financeira, você melhora brutalmente as empresas. E quando as empresas melhoram, você melhora toda a sociedade, porque você aumenta os impostos pagos. Isso, num governo decente, reverteria, como o do presidente Trump. E na América do Sul, por exemplo, só tem um governo decente, que é o governo da Argentina. Os outros todos não são governos decentes. Mas, aí vem os impostos. E quando você melhora as finanças da empresa, você consegue fazer com que a empresa cresça, invista. E tudo melhora para as pessoas e para a sociedade como um todo. O Marcos Silveira está dizendo assim: virei fã de carteirinha dos seus lives, estamos juntos no segundo semestre de 76 no saudoso Colégio São Pedro. Marcos, eu não lembro, mas... lembrei de você agora, cara. Acabei de lembrar. Cara, grande abraço. E gente, se algum de vocês quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o meu número é 51, Marcos, olha aí, anota, 981827112. Entre em contato comigo. Pô, Marcos, que saudades daquele tempo, hein? Faz 50 anos. Mas façam isso, gente. Então eu vou me despedindo, mas espero que eu tenha colaborado, né? Vocês sabem que esses vídeos que eu faço, eles são muito importantes para mim também, porque eu gosto de me expressar. Eu estou sozinho aqui, então vocês são parte do meu jantar. Saúde para todos vocês, que Deus os abençoe e vamos em frente. Nós precisamos estar unidos, porque a esquerda, os criminosos, eles são muito unidos e o que os une é o crime. Vamos fazer com que o que nos una seja a virtude, Deus e tudo o que vem de Deus, a decência e a prosperidade. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe.